Olá, nesse vídeo eu vou te apresentar como funciona o curso de J&O do Venda Seguro. Nesse curso você vai aprender quais são os riscos dos administradores e dos gestores e de todos eles, tá? Porque de empresa de capital aberto, de instituição financeira, todo mundo sabe ali, tem uma noção que esses administradores têm grande exposição. Mas os de empresas menores, será que eles têm? Muita, muita. E durante o curso você vai aprender tudo isso, vai aprender a explicar quais são esses riscos, orientar os gestores para que eles percebam, né, como o patrimônio pessoal deles está vulnerável e caiam em si de que, meu Deus do céu, como assim você aceitou ser gestor de uma empresa sem exigir a contratação de um seguro de E&O? E para quem que é esse curso, né? São para os corretores que querem vender seguro de E&O, que querem apresentar essa solução, essa proteção para os gestores, para os administradores de empresa. Ah, mas eu não tenho contato com empresas grandes, Tabata, com multinacionais, né? Porque essas empresas às vezes ficam, têm suas carteiras ali de seguro com as grandes corretoras multinacionais. Não, todas as empresas têm risco, os administradores de todas as empresas têm risco. Então, assim, você faz seguro de empresa ou pretende fazer, né? Se você tirou a SUSEP agora, você pretende trabalhar com empresas? Então, o seguro de E&O serve sim para você. Aliás, um instrumento importantíssimo para você criar e fortalecer o relacionamento no caso de você já ter o contato. Depois que você oferecer o seguro de E&O, que você mostrar o risco dos administradores, eles vão ficar tão gratos e vão perceber que você é um corretor, você não é um vendedor de seguro, você é realmente um gestor de risco, que você vai se surpreender. Ele vai falar, mas peraí, você não quer dar uma olhada na minha carteira de transporte, de saúde, de vida? E aí você que vai escolher quais são os ramos que você vai querer trabalhar. E é também para os corretores que já trabalham com seguro de E&O, que tem várias apólices emitidas e que provavelmente não entendeu algumas diferenças ali em algumas coberturas cruciais, que a seguradora jogou uma cortina de fumaça, né? Que parece que todo mundo cobre tributário, todo mundo cobre penhora online, todo mundo cobre trabalhista, mas não é bem assim. Para você aprender a contratar do jeito certo, a melhor seguradora para o risco do seu cliente, lá no Venda Seguro eu te dou todas as dicas, o que você deve realmente se preocupar, né? Parece aquela lista enorme de coberturas e quando você vai ver na prática, na hora do sinistro, você é surpreendido ali com, não, mas espera aí, a penhora online aqui não é 100% do salário, aqui é só 80%. Não, mas espera aí, tá durando 2 anos, aqui a cobertura é só para 1 ano. Eu vou te explicar todos esses detalhezinhos que podem te deixar na mão na hora do sinistro. E de onde que eu tirei isso, né? Tabata, como assim eu vou ter acesso aos outros ramos, né, de seguro do cliente, da empresa, né? Por que você está falando isso? Com base no feedback que eu recebo dos alunos, né? Na minha própria experiência, mas aí você poderia pensar, ah, mas você sabe, você é advogada, você trabalhou com sinistro, trabalhou com resseguro, então para você é fácil, né? E para o corretor, será que ele consegue também? Consegue, porque os alunos me falam isso, né? Tem uma aluna, a Vera, que ela comentou que foi fazer a apresentação do seguro de E&O, seguiu passo a passo, né, do que eu explico lá no curso, e quando ela apresentou, quando ela acabou a reunião, o administrador falou, olha, mas vê rápido a contratação desse seguro, porque realmente o nosso risco é muito alto, eu preciso ter essa pólice. E aí, depois que eles efetivaram a contratação, que foi super rápido, ele falou, você pode dar uma olhada também no meu seguro de vida? Mais de 400 vidas, 400 vidas ele passou para ela. E vários outros casos de corretores que comentam com a gente que, olha, realmente, eu tinha muita dificuldade de falar sobre o seguro de E&O, quando o cliente me perguntava, eu já fugia, porque né, eu tinha medo de não dar suporte na hora do sinistro, não entender como funciona, é muito complexo. E aí eu vi que é muito mais simples do que eu imaginava, aprendi a vender, aprendi a contratar do jeito certo, e agora o cliente veio me oferecer, né, os outros ramos da empresa dele, porque ele viu que eu realmente entendo de seguro. O método do Venda Seguro é baseado na venda pelo risco e não pelas coberturas. Eu observei ao longo da minha carreira que as pessoas tinham muita dificuldade em converter as vendas nas visitas, né, de seguros corporativos, porque elas falavam sobre as coberturas do seguro. Agora você deve estar pensando, ué, Tabata, óbvio, vou falar do quê? Eu tenho de apresentar quais são as coberturas do seguro, né? Mas apesar de parecer meio óbvio, tá errado isso. Por quê? Quando você vai falar sobre todas as coberturas que o seguro tem, né? Você vai falar do seguro de E&O. Olha, tem cobertura de penhora online, tem reclamação tributária, tem prática trabalhista indevida,
tem ambiental, não sei o quê, ele fica pensando assim, tá, até hoje eu nunca precisei disso. Então eu não preciso desse seguro. Você pode relacionar 70 coberturas que ele não vai ficar interessado em contratar. Isso que ainda você nem falou o prêmio, se é baixo, se é alto, não interessa, porque ninguém contrata, ninguém compra algo que acha que é desnecessário. Se eu acho que eu não vou usar, que eu não vou precisar de alguma coisa, de algum serviço, eu não contrato. Ainda que aquilo custe R$ 1.000, R$ 100, não importa. Porque eu não vi necessidade, eu não vi utilidade. E por isso que vender pelas coberturas para um cliente que nunca te procurou para saber sobre D&O não traz resultado. Aí você deve estar pensando, tá, eu vou vender como? O que eu usaria, né, de argumento se não for falar das coberturas? Vou te dar um exemplo que vai clarear a situação na sua cabeça. O seguro automóvel, né? Quando você vai fazer a abordagem do seguro auto, você costuma falar das coberturas. Olha, esse daqui tem vidro, tem a franquia é menor, tem guincho, sei lá, de 200 quilômetros, tem carro reserva de 30 dias. Você fica lá falando das coberturas e fala das vantagens em relação a uma seguradora e outra. E o cliente contrata. E aí que você pensa, ué, mas eu vendo a cobertura. Só que no caso do automóvel tem uma diferença. O cliente já conhece o risco. Ele sabe que ele pode bater o carro, que podem bater no carro dele, que podem furtar o carro dele, roubar o carro dele. Então, assim, ele já tem essa percepção de risco. E se ele nunca passou por um sinistro, ele conhece alguém muito próximo que passou. Algum familiar, algum amigo. A mesma coisa no plano de saúde. Quando o cliente te procura para fazer um plano de saúde, ele já tem noção de que não é muito legal depender do SUS. E ele quer ter acesso a laboratórios, a hospitais. Então, é como ele te perguntar, tá, mas qual que é a rede conveniada? Eu vou poder usar o hospital tal? Eu vou poder usar o laboratório tal? Então, assim, você não precisa explicar o risco para ele. Você não precisa falar, olha, então, é importante você ter um plano de saúde, porque eu não sei se você percebeu, mas o SUS, para você fazer uma cirurgia eletiva, pode demorar 2 anos. Né? E aí, de repente, o seu caso pode se complicar. Não, você não precisa explicar isso para ele. Isso está diariamente no noticiário. Só que o mesmo não vale para o seguro D&O. O cliente não consegue entender qual é o risco dele. Às vezes até sai, né, no noticiário algumas situações de exposição dos administradores, dos gestores, só que ele não consegue linkar aquela situação com a realidade dele e mais, que existe um seguro para proteger. Então, aí que entra o seu papel. Você vai explicar os riscos para ele. E como que eu percebi isso? A minha experiência começou na área de sinistro. Eu sou advogada de formação, mas não exerço a advocacia, né? E eu entrei na seguradora pelo jurídico. Trabalhava com jurídico de massificados. Eis que eu fui convidada, quando eu estava começando a ter sinistro de D&O, né, no Brasil, eu fui convidada para trabalhar na área de sinistro, para começar a área de sinistro de D&O, RC profissional, enfim. E uma seguradora dessas que são as maiores aí, de D&O. Quando eu comecei, eu trabalhei diretamente com o sinistro, ou seja, com o caso acontecendo. E aí, logo depois, uns 2 anos depois, eu tive a oportunidade de ir para subscrição, né? E aí eu fazia visita com os comerciais para ajudar na venda. E principalmente nos casos que o prêmio era maior, que eles tinham mais dificuldade de convencer o cliente a contratar a importância do seguro D&O, eu ia lá, fazia a abordagem, né, a visita e fechava. E aí eles começaram a falar, não sei por que fecha. Ah, eu acho que é porque você deve ser simpática. Enfim, eu não entendo, ou porque você é advogada, porque você, de repente, entende a língua deles. Não é nada disso. O que diferenciava a minha abordagem dos comerciais, da seguradora e dos corretores é que eles focavam nas coberturas e eu focava nos exemplos de sinistro. Eu falava, olha, por exemplo, pode acontecer isso com você. Eu vi um caso de uma empresa da mesma atividade que a sua, que o administrador aconteceu isso, que o gerente aconteceu aquilo, que o fulano foi preso, que o Beltrano teve a conta penhorada. Então eles, sério? E o seguro cobre isso? Eu vou poder contratar um bom advogado, mas, por exemplo, quanto custa para contratar um advogado? Quais advogados? E eu começava a explicar. E como isso fazia parte do meu dia a dia, né? Ou melhor, tinha feito recentemente, então eu tinha uma série de exemplos. E assim eu fui vendo que era com base nisso que os clientes contratavam, se convenciam. Pelo contrário, ao invés deles verem isso como mais um produto
que o corretor estava oferecendo, que a seguradora estava oferecendo, não, era uma necessidade. Eles, na maioria dos casos, tinham essa percepção de, meu Deus, eu preciso quanto antes desse seguro. E no D&O ainda tem a vantagem que quem contrata o seguro é a empresa em benefício dos administradores. Então, assim, ele vai pedir para a empresa contratar o orçamento da empresa para proteger o patrimônio pessoal dele. Então, o prêmio para pagar a pólice não sai do bolso dele, sai da empresa, e para proteger o patrimônio que é dele. Então, assim, você vai convencer essa pessoa a contratar o seguro, né? Então, por isso que é muito importante demonstrar os riscos. Eu te falo com conhecimento de causa, isso sempre deu certo comigo. E quando eu comecei a dar aula e comecei a dar essa super dica para os corretores, né? Explicar sobre o risco, falar que a abordagem deve ser dessa forma, eles começaram a ter esse e falar, realmente, você tinha razão. Não é que dá certo mesmo explicar do risco? Ué, tá, até eu não falo das coberturas? Sim, claro que você vai falar das coberturas, mas lá no final da apresentação. Então, eu vi isso que funciona para todos os casos. Funciona para grandes companhias, para empresas menores, enfim, para todas as situações, tá? Eu já fui em empresa multinacional, já fui em empresa gringa, em outro país, né, quando eu era de uma resseguradora alemã. Em todos os casos, sempre funcionou essa estratégia de abordagem pelo risco e não pelas coberturas. O 80% da sua visita, da sua abordagem vai ser falando sobre o risco e 20% falando sobre as coberturas do seguro. E agora você pode estar se perguntando, né? Mas será que vale a pena trabalhar com seguro D&O? Será que a maioria das empresas já contrataram para os seus administradores, né? É vantajoso? Quanto que é o prêmio mais ou menos desse seguro? Qual que é a comissão? Como que funciona? Todos os corretores, né, podem trabalhar com seguro D&O, podem oferecer para as empresas, basta que seja uma empresa, como eu falei, hoje só existe a possibilidade da empresa contratar em benefício dos seus administradores, dos seus gestores. Eu recomendo que seja contratado no mínimo um limite de 5 milhões de reais. Lá no curso tem uma aula explicando por quê, né? Em quais casos que vai ser a partir de 5 milhões de reais, quais casos que vai precisar de um limite maior. E o prêmio aproximado para 5 milhões de cobertura vai ser em torno de 12, 15 mil reais. E a comissão do corretor é 20%. Ou seja, com uma pólice de 5 milhões, você vai ganhar mais ou menos entre 2 e 3 mil reais de comissão. A renovação é anual e não é automática. E você deve começar a trabalhar com seguro D&O o quanto antes, porque ainda é um mercado pouquíssimo explorado, principalmente das empresas médias, né? As empresas maiores que têm exposição na bolsa de valores, que são grandes instituições financeiras, essas a maioria já tem suas apólices. Mas as empresas comuns, né, de empresas de médio porte não tem. Imagina quantas empresas tem no Brasil e não tem o seguro D&O para os seus gestores. Olha o tamanho dessa oportunidade de mercado aí que você tem. Só que quanto mais tempo você esperar, mais tempo seus concorrentes vão ter de se preparar e de criar o relacionamento com essas empresas e de estreitar, fechar ali a porta para você. Então, por isso, comece agora, né? Eu gosto de dar um exemplo que eu via na infância, né? Quando eu era pequena, eu ia para uma praia que era um condomínio fechado, né? Minha tia tinha casa, aquela, né? Vai todo mundo para casa da tia. E na praia eu achava um saco quando eu era criança, porque não tinha quase sorveteiro. Passava um a cada 3 horas, porque ainda era tudo muito novo, tinha pessoas, mas o pessoal, os sorveteiros ainda não tinham descoberto aquela praia. Hoje em dia, eu fui há uns 2 anos atrás, e agora tem de tudo lá. Vende mate, biscoito, 1 zilhão de sorvetes. Então, pensa, antes, um sorveteiro que vendia para todo mundo, que ele era a única opção, agora tem vários, ele tem muita concorrência. Então, fazendo uma analogia com essa situação, você vai ser esse sorveteiro de 20 anos atrás, que só tinha você que entendia do negócio, que só tem você que entende do negócio e não tem concorrência. Só que conforme você for esperando, vão surgindo outros. E aí, quando você for tentar vender para esses clientes, eles já estão blindados pelos seus colegas. Então, comece o quanto antes. E o D&O é uma área, quando está em crise econômica, ele vai na contramão do mercado. Os seguros de pessoas, né, tendem a diminuir, né, quando a gente passa por um cenário de crise econômica, porque tem demissões, enfim, as empresas deixam de fazer o plano de saúde, o seguro de vida, deixam de contratar, de repente, um empresarial, contratam um valor menor, enfim, dá aquela enxugada, né, nas despesas. E o D&O, ao contrário, como a crise faz aumentar o risco dos administradores, é justamente na crise que eles não abrem a mão de renovar a pólice e até de aumentar o limite da pólice. A prova disso é que o ano passado o seguro D&O cresceu de 600 milhões para quase 1 bilhão, quase 1 bilhão
num ano que nós tivemos aí um cenário de crise econômica mundial, né? Então, como que funciona o Venda Seguro? Vou mostrar para vocês terem noção de tudo que vocês vão ter acesso. Essa aqui é a área de alunos. Você vai clicar aqui no módulo GNO. Você vai ver que o curso é curso mesmo, né? Tem muita gente que vende por aí curso que são 6 horas de curso, 8 horas de curso, 2 horas de curso, uma aula de meia hora. Não, só no módulo de GNO tem 103 conteúdos. E ele é dividido em 3 passos. Passo 1, prospecção e vendas. Passo 2, coberturas e contratação. Passo 3, pós-venda e sinistro. Aí aqui tem os estudos de caso e exemplo de sinistro. Então, são casos reais. Ó. Caso CVC, isso seria uma expectativa ou reclamação. Fraude da Taurus, processo administrativo da CVM. Denúncia de homicídio doloso dos diretores da Vale em Brumadinho. Do caso do McDonald's, da Baker, né? Que é um exemplo bem interessante da Baker, porque é uma empresa pequena, né? O caso do Márcio Smelly, né, de assédio sexual, assédio moral, né, estaria coberto no seguro GNO. Então, eu gravo um vídeo explicando tudo que estaria coberto e o que teria de restrição, porque é uma forma bem didática para você aprender como funciona o seguro na prática. Além das aulas, tem um material de apoio. Então, tem as condições gerais de todas as seguradoras em PDF, você pode baixar, né, fazer o download. Essas condições são atualizadas. Então, a seguradora mudou o produto esse mês. Eu vou lá e substituo o arquivo aqui para que você sempre tenha o material atualizado, tá? Aí aqui tem a relação de todas as seguradoras que trabalham com o produto, tem modelos de apresentação comercial, então você pode baixar, que é a apresentação que você vai fazer para o seu cliente. Ela está em PowerPoint, então você pode editar. Aí tem modelo de proposta, checklist de cobertura, e tem também os comparativos, né, para você entender quais são as diferenças entre as seguradoras. Então, você quer saber qual a diferença, né, da cobertura de penhor online entre elas, que eu sempre falo da importância de entender o que cada seguradora ampara, porque não é tudo a mesma coisa. Vou abrir aqui para você ver como que é. Esses comparativos também são atualizados, tá? Se a seguradora muda o produto, a gente muda também, atualiza, né? Eu pessoalmente atualizo as condições aqui para que esteja em dia, né? Então, tem aqui todas as vencedoras, a franquia de dias, as restrições, aí coloca as cores para facilitar o entendimento. E voltando sobre as aulas, né? Elas são divididas em 3 passos para que facilite a didática também de aprendizagem. Então, você vai fazer uma visita, você precisa entender os argumentos de venda, as principais características do seguro, o que é o que cobre, quem é segurado. Então, tá tudo no passo 1, prospecção e vendas. Tem um passo a passo também para você iniciar na plataforma, indicando um roteirinho das aulas principais para você assistir, porque como tem muita coisa, você pode se sentir um pouco perdido, né? E aí tem o que é GNO para quem vender, quem que está coberto, os argumentos de vendas, quais empresas podem contratar, como quebrar objeções, por que o GNO é a melhor estratégia para enfrentar a crise. Aí no passo 2 tem as coberturas e contratação. Então, para você entender o que cada cobertura ampara e sempre com exemplos práticos, tá? Cobertura de multas, cobertura criminal, falência, uma cobertura ou uma exclusão. Aqui eu também falo de exclusões, tá? No passo 2. E no passo 3, que é o mais importante, na minha opinião, e que as pessoas dificilmente aprendem sobre ele, né? A gente, quando aprende sobre algum produto, seja na Funenseg, na INS, quando vai tirar habilitação de corretor, seja quando a seguradora dá algum treinamento, é sempre muito focado de, o seguro de GNO é para proteger administrador, cobre isso, isso e aquilo, mas não fala sobre o sinistro, né? Como que funciona o sinistro, como que funciona a pólice base de reclamação, o que é prazo complementar, o que é data de continuidade, qual que é o impacto, como que você avisa, como que é a contratação de advogado, enfim, o pós-venda, que também é fundamental nos seguros à base de reclamação, que é o caso do GNO. Então, aqui tem todas as aulas. Você vai aqui, você assiste a aula. Então, assim, já estou para fechar a pólice. Aí você assiste as aulas de pós-venda. Vou fazer abordagem, assiste as aulas do passo 1. Vou contratar o seguro, assiste as aulas do passo 2. E aí você deve estar pensando, poxa, mas eu vou assistir tudo isso, né, para fazer uma venda. Tem um pulo do gato aqui que vai te ajudar muito, que é o sistema.
No sistema, você vai selecionar J&O. Esse sistema é exclusivo do Venda Seguro, inclusive patenteado. Eu desenvolvi justamente para que você identifique de forma rápida qual é a seguradora que atende melhor o risco do seu cliente. Então, aqui tem um vídeo de orientação como usar o sistema. Aí, aqui, você vai selecionar as informações, né? Você quer proteção para inabilitação? Será que o meu cliente precisa da proteção de inabilitação? Você dá play aqui e aqui em 2 minutos eu te explico o que é a cobertura de inabilitação e quando que ela deve ser contratada. Novas subsidiárias. Será que meu cliente precisa da cobertura de novas subsidiárias? Também te explico aqui o que é, a que se refere e se precisa. Dano moral, custo de defesa de avó e fiança. Tem vídeo explicando todas as coberturas do seguro J&O. Todas as coberturas. Só o sistema já é um mini curso, né? O que muita gente chama de curso por aí é o sistema Melhor Produto. Mas além do Melhor Produto, você tem todas as aulas para poder se aprofundar. Mas está ali na correria do dia a dia para fechar uma proposta para entender, você vem aqui. E mais, né? Claro que, poxa, eu identifiquei que meu cliente precisa ter a cobertura de proteção para novas subsidiárias. Então, você vai selecionar sim, e aí vai aparecer as seguradoras que oferecem essa opção. O meu cliente precisa ter a proteção para custos de defesa de avó e fiança. Você vai selecionar sim e vai aparecer as seguradoras que atendem essa necessidade. Você pode selecionar sim para várias coberturas, tá? De acordo com a necessidade do seu cliente. E aí, Tabata, não sei o que é proteção para cyber, dá play aqui e aí você vai entender o que vai cobrir. Mais fácil que isso, só 2 disso, né? Esquece esse negócio de ficar consultando condições gerais, de ver lá, nossa, meu Deus, tem 20 coberturas aqui, com a cotação da Liberty, da IG e da Zurich. Tem 20 coberturas, qual que é melhor para o meu cliente, né? O que eu avalio? Com o sistema, você vai conseguir descobrir isso em poucos minutos. É só selecionar as proteções que ele realmente precisa, que aí você vai ver quais dessas 3 atendem a necessidade e aí sim você vai poder comparar. E na hora de apresentar isso para o cliente, você também vai falar, olha, eu recomendo essa e essa seguradora, porque eu identifiquei aqui que você tem esse risco, então você precisa contratar com essas seguradoras para você estar devidamente protegido. Tudo isso, Tabata, mas eu não sei identificar. Como assim? Eu vou identificar o risco dele, fica tranquilo. Eu vou te ensinar tudo isso. É um curso completo para você aprender a vender, a contratar do jeito certo e a prestar um bom suporte na hora do sinistro. Mas não para por aí, né? Ainda tem as lives de terça-feira, que toda terça-feira eu faço uma aula ao vivo e que fica salva para os alunos. Então você vai poder rever essas aulas quantas vezes você quiser durante o seu contrato. Olha a quantidade de aula que tem. Só no módulo do J&O tinha mais de 100 conteúdos, né? E olha a quantidade de aulas que tem nas lives de terça-feira, que está salva à sua disposição para você ver e rever, passar para sua equipe assistir, treinar sua equipe. Aqui, lives de terça-feira, olha a quantidade de aulas que tem. Mais de 36 horas só nesse módulo, tá? E aí é bacana que nós tivemos uma aula recente, como vender J&O para empresas pequenas, e nessa aula, além da apresentação que eu fiz na aula, né, explicando todos os riscos, né, dos administradores, tem um mapa mental também, que é muito didático para você memorizar todo o conteúdo que foi passado durante a aula. Vou até te mostrar esse mapa mental, que é o meu novo filhinho. É muito legal. É muito legal essa forma, né, para fixar o conteúdo. Olha que bacana. É um resumo da aula literalmente desenhado para você entender. Então, quais são as funções do administrador, quais são os riscos, quem que pode reclamar contra o administrador, quem é segurado na pólice, enfim, tudo muito explicadinho para você entender de forma fácil. Se você ler só o mapa mental, não assistir a aula, talvez você não entenda muito bem, porque precisa ter uma explicação. Aí, por isso que tem a aula mais um mapa mental. Então, se você tem equipe na sua corretora, recomendo muito que você dê a aula para eles assistirem e depois faça o download do mapa mental para que eles consultem e refresquem a memória. Com esse conteúdo só dessa aula, você já consegue fazer uma abordagem e realizar uma venda de J&O, porque essa aula é bem completa e nessa aula eu explico quais são as coberturas mínimas que toda empresa deve contratar para os seus gestores. Dentre aquelas coberturas lá que a seguradora relaciona, né? Você não sabe por qual escolher, qual que você dá preferência, nessa aula eu explico tudo em detalhes. Além de todo esse suporte, de todas essas ferramentas que vai estar à sua disposição para que você venda, contrate do jeito certo e dê um excelente suporte na hora do sinistro para o seu cliente,
No Venda Seguro, você não vai estar mais sozinho trabalhando com seguro de não. Você vai estar comigo. Você vai poder mandar suas dúvidas. Abaixo de cada aula tem um campo de comentários, então você pode ir lá colocar sua dúvida, fazer seus comentários. Todos os comentários são colocados ali, vão diretamente para o meu login e senha. Sou eu mesma que respondo. Então, não é um curso estático que você não consegue interagir. Você pode falar, Tabata, eu não entendi muito bem essa questão de multa, não tem como contratar criminal, não tem como contratar uma cobertura trabalhista, meu cliente quer ter proteção para essa situação ou proteção para a empresa. Você pode mandar todas as suas dúvidas que eu vou responder, tá? Ah, em quanto tempo você responde? 2 meses depois? Não, em um dia, em 24 horas, no horário comercial. Então, se você mandar na terça, na quarta-feira, você tem resposta. Se você mandar no sábado, na segunda-feira, você já tem resposta. E como que você faz, né, para fazer parte do maravilhoso mundo do Venda Segura, onde você aprende de fato a vender e contratar do jeito certo? O investimento é 12 vezes de 199. Você pode pagar à vista também, 1.990. Você tem acesso a todo o conteúdo por um ano. Assim que você contrata, você já recebe o e-mail com login e senha, vai receber um vídeo de boas-vindas que eu vou te explicar como funciona a plataforma, onde que você vai acessar tudo. Você vai ter acesso também ao sistema O Melhor Produto. Então, você vai ter acesso à plataforma de aluno, que tem todas as aulas e todo aquele material de apoio, e ao sistema O Melhor Produto, que é onde você seleciona, né, as seguradoras, e também tem aqueles vídeos lá explicativos que só pelo melhor produto você já consegue ficar craque no J&O. Só pelo que você aprende no melhor produto, você já vai saber mais do que 90% do mercado de seguro, resseguro, corretor. Você já vai dominar o assunto. Se aprofundando, então, na plataforma do Venda Seguro, meu Deus, ninguém te segura, você vai ser referência no seguro de não, um verdadeiro consultor de riscos. Você tem 7 dias de garantia, então se por qualquer motivo você quiser cancelar, você mesmo entra lá na plataforma de pagamento e cancela. Não precisa nem pedir para mim, é tudo você que decide, não precisa entrar em suporte, não é aquele pesadelo, sabe? Você já tentou cancelar uma linha de telefone? Ou uma TV por assinatura? Não, não é assim, é que você mesmo clica e na hora cancela. Tem 7 dias de garantia. E uma coisa muito importante também, que aqui eu não quero te deixar abandonado, tá? Além de você poder tirar dúvidas na plataforma comigo, se você tiver qualquer problema de login, de senha, de não achar conteúdo, onde que é tal aula? Como que eu faço para acessar, sei lá, determinado material de apoio, condição geral, não lembro onde que é? Você vai ter o WhatsApp da pessoa de suporte técnico. Então, qualquer dúvida que você tiver, você vai ter o WhatsApp direto do suporte. Então, não vai ter que entrar em chat, esperar na fila. Eu vou pegar na sua mão no aspecto técnico comercial do seguro e a minha equipe vai cuidar de você com todo o carinho do mundo para toda vez que você tiver qualquer dúvida de acesso, te ajudar. A ideia aqui é que você consiga acessar de forma rápida, fácil, e que você localize tudo que você precise no seu dia a dia. Esqueci de falar que toda semana tem conteúdo novo, tá? E se você tá pensando, poxa, Tabata, mas eu não sei se eu entro agora, não sei se é para mim. Pô, você tem uns 7 dias de garantia, como eu acabei de dizer. E o que é importante é que você é um curso que você vai investir e já vai ter retorno imediato. Por quê? Você assistindo as aulas de como vender, você vai fazer abordagem e vai vender. E ainda vai contratar do jeito certo. Como eu te falei, os limites, né, que eu recomendo que sejam contratados é a partir de 5 milhões de reais. Então, com uma apólice que você vai ganhar em média 2, 3 mil reais de comissão, você paga já 100% do que você investiu no Venda Seguro. O investimento é 299. Com uma apólice emitida, a comissão que você vai ganhar, você vai pagar 100% do investimento. Só que com o Venda Seguro, com o conhecimento que você vai ter acesso às ferramentas, o suporte e tudo mais, você não vai fechar só uma apólice, né? Eu diria que se você fechar 1, 2 apólices, é porque deu errado. Porque você vai ter informação, acervo. Olha a quantidade de exemplo de sinistro que você tem ali na plataforma para mandar para os seus clientes, para criar conteúdo, para mandar e-mail, para usar nas apresentações. Então, assim, é matemático, é usar isso e vender. Você vai ter retorno ali imediato. E quanto mais tempo você esperar, mais tempo a sua concorrência tem para se preparar e para abocanhar esses clientes que estão aí perdidos, sem saber do risco, esperando a sua visita. Se você não visitar, outro vai lá e vai fazer. E quando você abordar, quando você decidir, vai ser tarde demais, né? Eu gosto de usar uma frase do grande filósofo Zeca Pagodinho: camarão que dorme, a onda leva. Então, não seja o camarão, né? Seja o esperto que vai estar preparado para as oportunidades, que vai aí fortalecer, criar relacionamento
ou se você já tem relacionamento com algumas empresas, já vende transporte, já vende saúde, já vende vida, poxa, vende o D&O e fecha a porta desse cliente para nenhum concorrente seu chegar lá, porque agora as empresas estão focando muito na automatização da venda do seguro de carro, né? Então, os corretores que eram focados em auto estão procurando outros nichos. E aí, de repente, vai lá atrás do seu cliente e você pode perder essa conta. E se você está pensando, tá bom, eu primeiro preciso criar uma carteira, né, de D&O para depois começar a estudar sobre o seguro. Não, tá errado. Se você ainda não tem D&O, melhor ainda, porque você já vai começar a contratar do jeito certo. Ou você acha que o médico espera primeiro ter paciente para depois fazer medicina? Não! Ele primeiro faz a faculdade, aprende como exercer a profissão e aí ele vai ter o paciente. A mesma coisa o advogado, o engenheiro. Aí você, corretor, vai querer sair vendendo primeiro a pólice, aí contrata errado, tem o sinistro negado, sofre reclamação do cliente. Não! Então já faça do jeito certo. Quer trabalhar com seguro de responsabilidade? Realmente não é um seguro simples. Não é um seguro que você contrata pelo menor prêmio. Você precisa entender os riscos do seu cliente e contratar o seguro adequado. Tudo isso eu te explico. Então, você vai aumentar a sua receita e vai contratar do jeito certo. E o seu cliente vai ter o sinistro indenizado, que é a minha maior preocupação quando eu criei a plataforma. O objetivo não era nem ensinar a vender, era ensinar a vender do jeito certo. Mas aí eu vi que os corretores estavam muito felizes, porque estava tudo vendendo muito mais. Eu demorava muito para fechar uma pólice, meu índice de conversão era baixíssimo. Depois que eu usei as técnicas, os argumentos de risco, eu estou tendo muito mais êxito. Aí eu vi que, no fim, os argumentos comerciais funcionam muito. Então, você vai aumentar a sua receita e vai vender de forma tranquila, porque você vai estar contratando o melhor produto para o seu cliente. Bom, então agora só depende de você vender o seguro de do jeito certo. Clica no link agora, que você vai ter acesso imediato a tudo isso e já vai começar a colocar em prática amanhã. Te vejo na plataforma de aluno daqui a pouco.